Olá, meu amigo médico que tem interesse na área de rinoplastia e cirurgia da face. Você que tem interesse nesse assunto, não pode deixar de nos acompanhar aqui. Hoje nós estamos estreando essa mais nova vertical do Ser Médico Podcast. Nós intitulamos como IRP, Instituto de Rinoplastia e Face Podcast. E com muito prazer nós estamos convidando aqui a doutora Ellen Demasi, otorrinolaringologista, que tem uma formação maravilhosa. Ela vai falar um pouquinho da jornada dela, da formação dela, e que é extremamente atuante na cirurgia do nariz e da face. Doutora Ellen, seja muito bem-vinda. Que alegria nós estarmos estreando com você, minha amiga. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite e espero que a gente cresça muito com o IRP, né? E eu espero que a gente agregue muitos colegas para que todo mundo cresça junto, né? É isso E aí. então a minha jornada começou já lá em 1991, quando eu fui para Santa Catarina e comecei a fazer, já desde 91 eu fazia cirurgia do nariz e da face, mas eu não me achava boa. Eu achava que os meus resultados eram muito pobres. 91? 91. Porque eu fiz a minha residência em 89 e 90, e em 91 eu fui embora. E, para surpresa minha, tinha bastante paciente que me procuravam lá, que queriam fazer rinoplastia. No começo, eu tive alguma resistência com colegas, porque eu era nova, mulher, e mulher sofria muito naquela época. Entendi. E eu tive que brigar como um leão. Eu matava todo dia Um leão. um leão. E com isso eu fui crescendo e eu começava a ver todos os meus resultados, eu achava todos feios. O paciente gostava, mas eu achava defeito em tudo, tanto na face quanto no nariz. E daí surgiu um curso com o irmão do Dr. Manilha, que morava lá nos Estados Unidos. Ele veio para São José do Rio Preto. E quem fizesse aquele curso e operasse ao vivo e ele aprovasse, ia fazer um fellow com ele de 4 meses em Cleveland. Eu peguei um ônibus na época, porque não tinha avião para São José do Rio Preto, Sim. e eu viajei acho que umas 10 horas de ônibus e fui para lá. E chegando lá, só era eu de mulher, e tinha médicos da Unicamp, da USP, e tinha dois médicos do Nordeste. E daí ele pegou, a primeira cirurgia, ele mandou fazer uma orelha de abano. E daí era eu e um colega de Campinas. Ele ia fazer um lado e eu outro. E daí ele começou a tremer, porque o doutor Anthony era super bravo. E daí ele pegou uma pinça e bateu na mão do rapaz. Ele disse, largue que eu não gosto de quem treme. Daí ele falou assim para mim, pode fazer. A gente estava acostumado no HC fazer orelha direto. Fui e fiz. Ele disse, gostei, agora você vai fazer um nariz. Que bacana. E daí eu fiz o nariz. Daí ele disse assim, você vai comigo para Cleveland. Que Então eu bacana. fiquei muito feliz porque diante de tantos colegas eu era a única mulher e fui a escolhida. Só que naquela época não tinha internet, era tudo por correio. E eu voltei lá para Santa Catarina, Jaraguá, e não obtive mais a resposta. Mandei toda a documentação que ele pediu. Isso foi no mês de junho. Em dezembro, eu recebi uma carta que eu tinha sido aprovada e que eu tinha que um mês para organizar passaporte e tudo para ir para lá. Fiquei bem louca. Nossa, foi o dia Mas mais deu um feliz. jeito. Ah, consegui. E daí a gente foi para lá e foi assim, foi uma mudança de visão, tanto para lifting quanto para nariz. Então foi uma coisa sensacional, porque a primeira pessoa que eu conheci foi o Dr. Dave Stepnick, que tinha operado o Michael Jackson. E ele falou se a gente queria ver como que ele tinha feito. Tinha sido a terceira cirurgia, quando ficou bonito o nariz dele. Então ele desmontou o nariz, numa rino aberta, e remontou para a gente aprender o que ele tinha feito no nariz. Então assim foi uma visão que eu fiquei, nossa, extasiada. E depois o Dr. Anthony veio me chamar para eu ver os lifting. E daí eu entendi o porquê que o meu não ficava bonito. Porque ele agregava outros procedimentos. E daí eu comecei a agregar peelings e
e mais algumas outras que eu tinha visto lá. O Botox não usavam aqui ainda. E eu andava e via aquilo, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Daí eu fui conversar com o médico que estava fazendo, ele falou para mim, isso é uma toxina botulínica. E daí eu fui na biblioteca para ler o que ela fazia. E daí ele falou, no Brasil ainda não tem. Então você vai aprender com essa pessoa. E eu aprendi a toxina na época para doenças neurológicas. Não foi com o Dr. Paulo Matsuro? Cirurgião plástico? Não, foi com um neurocirurgião. Que ele Entendi. tinha feito um curso lá nos Estados Unidos e ele mandou eu fazer. Então, eu aprendi para paralisia facial, para cialorreia, né, que Salivação excessiva. salivação excessiva. Então, eu aprendi primeiro para a doença e depois que a gente começou a usar para estética. Então, foi uma coisa muito interessante. Deixa eu aproveitar aqui, vamos abordar um pouco então os procedimentos da face. Vamos começar pelo nariz, Sim. tá? Qual é a técnica assim que você hoje preconiza de uma maneira geral, assim, para mais de 50% dos teus pacientes? Para não dizer que todos, porque a gente nunca pode dizer que 100% usa a mesma técnica. Isso. Eu uso a técnica estruturada. Conte para nós um pouquinho o que é a técnica estruturada. A técnica estruturada é assim, ó, você faz aberta ou fechada. Eu gosto mais da aberta. Na verdade, eu fui criada com a técnica fechada. Depois que eu tive o contato com a aberta, você tem uma visão 3D do nariz, né? Então, você tem um resultado muito melhor, que você vê os defeitos que você poderia deixar numa técnica fechada. O que é a estruturação? Quando você baixa o nariz, por exemplo, diminui a cartilagem, que os pacientes falam, eu não gosto que o meu nariz é muito alto, que ele tem essa corcovinha que a gente chama de giba. Quando a gente raspa ou passa um aparelho chamado drill ou piezo que você raspa, a parte cartilaginosa você vai ter que reestruturar ela. Então, ou a gente faz uma eversão das cartilagens laterais superiores ou coloca spreader para você estruturar o terço médio do nariz. E depois você estrutura a ponta, né? Eu uso preservation? Uso em alguns casos, não em todos os casos, porque senão eu vou ter que fazer. Em paciente que tem um nariz mais largo, na parte óssea e cartilaginosa, eu tenho que trabalhar tanto que é mais fácil eu fazer estruturada. Então, eu prefiro fazer estruturada num nariz que é mais largo, a parte do dorso, que é a parte de trás, não a ponta, e fazer o preservation quando é aquele nariz mais fino e bem alto. Você sabe que a gente vinha acompanhando aí você, que viaja muito para congressos. Eu acho que você, Ellen, com toda sinceridade, é uma das profissionais que mais está presente nos congressos internacionais no nosso meio aqui, sabe, de Curitiba, porque eu tenho acompanhado você, cada vez que eu te vejo, você está num congresso internacional, então você tem muita bagagem para compartilhar com a gente e com o nosso público leigo que está aí, que as técnicas mudam, né? É como se fosse mesmo um pêndulo, né? Uma hora está de um jeito, uma hora está de outro jeito, e que uma hora é mais de forma conservativa, outra hora é mais de forma estrutural. O que eu acho que não fica mais são aquelas técnicas mais destrutivas, né? Aquelas em que se fazia muita remoção de cartilagem, que daí gerava complicações no pós-operatório, não é isso? Exato, que eu adoto um nome que chama amputação. Amputação, que é um termo é um termo forte, mas é uma realidade. Porque quando você tira muito, tanto da parte posterior do nariz, que é o dorso, que é a gibinha, a corcovinha, quanto da ponta, você está amputando. Depois, para corrigir, você tem que reconstruir, reestruturar. Então, eu acho que é uma amputação, né? Tudo que você tem que reconstruir é porque você tirou muito. Então, na minha cabeça, a gente foi criado numa técnica de amputação. Você tirava tudo, quebrava, fazia massagem para juntar e era isso. E você, na cartilagem da ponta, você também tirava uma parte grande, era uma amputação, daí pinçava o nariz e ninguém respirava. Exato. E geravam complicações no pós-operatório, desde o terço médio até a ponta do nariz, né? Até a ponta do nariz. Ellen, além do nariz,
No teu dia a dia, no teu consultório, quais são assim as queixas, ou vamos dizer assim, os desejos que os pacientes mais têm em relação a algum procedimento cirúrgico da face? Muito paciente procura com cirurgias segmentadas, por medo, né? Então, pacientes vêm procurando, eu quero fazer primeiro a bléfaro, que eu acho que ela rejuvenesce muito mesmo, corrigir as pálpebras, e muitas vezes elas querem fazer não o rosto inteiro, porque acham que vai fazer um corte da cabeça inteira, como era antigamente, e corrigir o pescoço. Isso não é mais assim, né? Não, não é. Você não precisa fazer aquela abertura como era antigamente, que era bicoronal, vinha de uma Um lado ao parte ao outro. outro e você abria a face inteira. Hoje não é assim. Então você tem que corrigir a sobrancelha, que eu acho super importante, porque às vezes o paciente vai lá, eu quero fazer a pálpebra, mas a sobrancelha está super caída, então ele diminui o tamanho a distância do olho para a sobrancelha, fica aquele olho curto, pequeno, defeituoso. Então hoje você tem que olhar o paciente num todo a face. Então eu sempre explico, tudo que é o mini, o resultado também é mini. Né? Um mini lifting, você tem um mini resultado. Uma cirurgia só da pálpebra, sem corrigir o supercílio, ou na parte central ou na lateral, que é o que mais cai, é a lateral, você também vai ter um resultado pobre da tua blefaroplastia. Mas a procura grande hoje é blefaroplastia, pescoço, depois a face total. E dentro da blefaroplastia, a associação com a frontoplastia ou suspensão do supercílio, que é a sobrancelha, qual que é a incidência aproximada dessa associação hoje? Olha, para mim é 90%. É uma incidência alta, É né? muito alta, porque a partir dos 40 anos, principalmente a mulher, Tá. ela tem uma queda do supercílio, e principalmente do lado direito. Interessante. Então, eu olho os pacientes que vêm me procurar para bléfaro, eu já falo, olha, corrija o Fox Eyes, que está na moda, Aham. mas você levanta e você sempre vê a diferença de um lado para o outro e corrige o direito mais um pouco e o esquerdo menos. Então, você consegue estabilizar o supercílio. E você deixa ele na região do rebordo, um pouquinho acima, que é o que fica bonito para a mulher. E para o homem sempre reto, nunca fazer ele com o olho fox eye, né, de raposa ou de gato, senão fica estranho. Maravilha. Não fica legal daí. Não, Falando um pouquinho em relação ao pescoço, né? Qual que é a idade? Vamos descendo, ok? Nós falamos um pouquinho então da fronto, da blefaro superior, esse terço médio da face. Qual que é a idade média de indicação de algum procedimento cirúrgico? há 45 anos em média. Um Acima, facelift, então. você tem paciente que com 45 está maravilhoso, porque Tá. hoje nós temos muitos procedimentos que postergam a cirurgia, tá? Como laser, estimulante, bioestimulador, né, que é estimulante de colágeno, os preenchedores, os fios, que também são os bioestimuladores, eles postergam bastante a. Agora, quando o paciente tem muita flacidez, ele pode fazer o que ele quiser que não corrige, não adianta. Flacidez de De pele, pele, entende? principalmente. Principalmente. Daí, porque daí leva junto, né? Cai a pele, o subcutâneo também não consegue, porque os ligamentos têm uma frouxidão. Se você tem muita flacidez de pele, você tem frouxidão do ligamento. E daí, com isso, a gordura desce e os músculos também tendem a baixar. Por isso que chama calásia, cai tudo, né? Tem paciente com 50 anos que parece que tem 80, tem outros que com 50 parece 40. Então, vai muito do sono, qualidade de vida, o que ele come. Tabagismo, Tabagismo é o o principal. 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 Agora também, o excesso de atividade física, também você perde muita massa magra e com isso você envelhece mais.
Perfeito. Então, assim, por exemplo, maratonista ou atleta de alto rendimento, eles sempre envelhecem mais, É né? mais comum na raça, assim, nos caucasianos, nos europeus, do que nos Sim, mestiços sabe por e quê? orientais? É Por quê? porque eles têm uma perda do colágeno e, além da flacidez, eles têm um craquelamento maior da pele. Você não vê isso na pele do negro ou do mestiço. Você vê, por exemplo, quando você vê um índio que está com a pele toda craquelada, ele tem mais de 90 anos. E o branco não, né? Então, eu atendo, às vezes, tem muito paciente que vem para mim, ai, doutora Ellen, eu queria muito fazer a cirurgia para acabar com as minhas rugas. Cirurgia não acaba com ruga. Nem a dinâmica, que é a de movimento, e nem a estática, que é aquela que você quebrou a pele. Isso daí você pode diminuir a flacidez com a cirurgia, mas você tem que fazer ou um peeling de fenol ou um laser de CO2, porque é a única maneira de você mudar a característica da pele que sofreu com a sol e cigarro, tá? Muito bem colocado. Então, você aí que tem dúvida se as rugas vão sumir com a cirurgia, não necessariamente. Não é isso, doutora É, Ellen? exatamente. Porque é um problema de pele. O craqueamento que ela fala é quebra. São as rugas profundas, podem ser estáticas e algumas mais pronunciadas com a expressão. Exato. Ellen, conta um pouquinho para nós qual é a técnica que você hoje prefere em termos de facelifting e por quê? Eu já fiz todas as técnicas, né? Então eu fiz Tenho certeza, pela tua experiência, pelo teu tempo de mas jornada. atualmente eu prefiro o Deep Plane, que eu via muitos anos atrás com o Dr. Sam Anha, né? E que eu tinha muito medo, porque o facial fica na sua mão, né? O nervo facial. Então a gente estudou muito, muito, muito anatomia, dissequei em vários cursos e daí você começa a ter noção exato de onde está o nervo. Quando você tem, que você sabe um caminho para você dirigir, você vai bem Exatamente. tranquilo. Então, hoje a minha tranquilidade cirúrgica aumentou muito. Por quê? Porque eu sei onde está. Tem alguns casos mais difíceis que os outros? Tem. Quando o paciente usa muito bioestimulador ou muito laser, daí você tem uma fibrose maior, você não consegue ver o nervo tão bem quanto um paciente virgem de tratamento, que ele vai fazer um lifting e nunca fez procedimento. Nós fizemos semana retrasada uma paciente, foi maravilhosa a cirurgia. Você via todos os ramos do nervo facial. Na região pescoço, nós vimos na região da face, né, em cima do masseter, ele passava todos os ramos. Eu filmei, foi muito linda a cirurgia. A paciente nunca tinha feito bioestimulador, nem fio e nem laser. Então, foi uma cirurgia que levou 4 horas, abrir a face, era só abrir, mas você tem que ter noção aonde passa o nervo, o que que passa em cima dele. Porque quando a gente abre o plano profundo, às vezes as pessoas não entendem o que que é o plano profundo. A senhora trabalha no músculo? Sim. Porque a fáscia, na verdade, o SMAS, ele é ele recobre em cima do músculo e, na verdade, ele é uma continuação do platismo. Eles consideram como se fosse um músculo. E se você não libera o SMAS, como era feita, e tem alguns casos que são feitos, você trata só a pele e você trata o SMAS na parte fixa da face. Então, da orelha até mais ou menos 4 ou 5 centímetros na região da face, da orelha para frente, 4 a 5 centímetros, o SMAS é fixo na glândula parótida que fica nessa lateral da face. E o plano profundo, o que que é? A gente faz uma marcação do canto do olho até o ramo da mandíbula, no ângulo, e dali a gente abre o SMAS e entra por baixo dele. Então, quando eu vou puxar, eu puxo toda a musculatura junto, Todos os tecidos, todos os praticamente, né? tecidos praticamente. Esse Então, descolamento é subperiostal? não. Não, não. Ele é acima Acima do periósteo. do periósteo. Na verdade, ele é acima da fáscia que recobre o masseter.
Perfeito. entendeu? É bem aquela face é bem fininha e por isso que você vê toda a inervação e os vasos, né? Esse é o famoso deep plane. Esse é o famoso deep plane. No pescoço, ele não é embaixo do ismás, é embaixo do músculo platisma. Então, acima é o platisma, abaixo você tem a artéria e a veia jugular, a carótida, a jugular e o nervo vago, né? E daí o esternomastoideu está atrás e para baixo tem os músculos, miloideu e todos os músculos do pescoço. Perfeito. Pergunto, né, uma hipótese de um paciente, se eu tenho indicação para fazer uma cirurgia do pescoço, né? Existem alguns indicadores, assim, alguns pontos que você consegue dizer, olha, você tem uma indicação para fazer uma cirurgia de lifting dessa região do pescoço? Sim, é quando você tem, primeiro, quando a pele do pescoço é flácida, Tá. né? Não tem, olha, pode fazer laser, pode fazer Não bioestimulador, fio, funciona. não funciona porque você não tem aonde ancorar, aonde fixar. Então é só com cirurgia. Quando o paciente tem aquele pescoço de peru que chamam, turkey, né, neck, que é aquela sobra imensa de pele na região central do pescoço. É só cirúrgico. Você tem que descolar tudo e puxar muito a pele, além do platisma. Quando ele tem um excesso de gordura, não adianta você só fazer a lipoaspiração, porque você vai causar um defeito maior. Porque o excesso da gordura no pescoço, Ela ela não, sustenta a pele, né? ela sustenta, mas é que ela é uma camada muito menor, superficial, e ela é grande embaixo do platisma. Então, quando você lipa, você deixa uma irregularidade na pele. Então, você tem que lipar bem pouco, abrir o platisma embaixo do queixo, e daí embaixo desse platisma tem um volume grande de gordura. E às vezes, do lado da gordura, tem a glândula submandibular. Então, você às vezes tem que ou retirar ou cauterizar a cabeça da glândula, porque senão fica duas bolas Entendi. no Aparecendo. aparecendo, porque enquanto a pessoa é gordinha, não aparece. Quando você tira o excesso da gordura, vai aparecer a glândula aqui. Ou seja, tem que também tratar, em Tratar a algumas glândula. vezes, a glândula submandibular. Hoje existe uma pinça que chama Ligashur, que usa em cirurgias bariátricas, que é um pouco mais seguro, porque existe o risco de você retirar uma parte da glândula e como a artéria, o ramo da artéria facial passa junto com a glândula, de causar uma hemorragia no local ou uma paralisia do nervo. Então, você vai pela frente dela, né, através aqui do platisma, embaixo do queixo. Eu estou falando em termos mais vulgares para a pessoa entender. Isso, mas Né? você também, tenho certeza, tem vários residentes, são médicos novos que estão entrando na área e têm curiosidade em saber um pouquinho Então sobre o procedimento. Fique à vontade. Então você entra na região subplatismal, descola até a glândula, vai liberando ela com ou uma turundinha, um algodão, ou com a própria Kellyzinha. E a ligachura é igualzinho uma pinça Kelly, só que é um material plástico e o cautério é no meio. Então você aperta a glândula, ela vai cauterizando. Então é uma maneira segura de você retirar, não tem risco de sangramento e nem de lesar o nervo. Qual que é uma idade média de indicação de cirurgia de pescoço? É 45 também, Eu entendeu? achei que seria até um pouco mais avançado. Não, A é idade. assim, ó, acima de 45, se ela tiver Tá, essa flacidez de pele, esse entendi. pescoço com muito excesso ou muito gordinho, a gente já fez até em paciente mais jovem, que era muito obeso, fez a bariátrica e ficou com um excesso de pele, uma flacidez gigante, daí você é Tem obrigado a indicação. fazer. Hoje, mudou um pouco os parâmetros de idade por causa da bariátrica. E o Brasil é o segundo país no mundo a fazer bariátrica, o primeiro é Estados Unidos. Eu não sei se nós daqui uns 4, 5 anos não vamos passar, entendeu? Porque lá eles são um pouquinho mais conservadores, né? Entendi. Então, eu tive o ano passado até em Londres e eu não fiz o curso porque teve o falecimento lá da rainha, foi suspenso e a gente ficou numa mesa redonda, quem ia palestrar, conversando.
E depois eu fui aonde a Flávia estava fazendo o fellow dela. E é interessante você observar, a Europa é extremamente conservadora em todos os procedimentos. Tudo que aqui, por exemplo, um dermato ou um médico facial faz preenchimento e às vezes usa 12, 13 ampolas de ácido hialurônico numa face, eles não passam de 3. E eles acharam que com o Covid surgiu muito o ETIP, que é aquela processo inflamatório pós-ácido hialurônico, que faz um edema generalizado na face, né? Que foi aquela cantora lá do Sim. Pará, teve 2 ou 3 vezes. Eles não fazem ácido hialurônico em região de pálpebra inferior se você teve Covid, por causa do ETIP. Então, e a Europa, assim, não fazem muito procedimentos, multiprocedimentos num paciente, é um de cada vez. É uma outra cultura, É né? A cirúrgica, muito mais conservadora. Os Estados Unidos faz mais, mas estão mais conservadores pelas complicações que estão ocorrendo. Então, no deep plane não tem quase. A complicação seria o hematoma, né, que é um sangramento, e a paralisia facial se você for intempestivo e não tiver um conhecimento de anatomia. Perfeito. Qual a sugestão que você daria para um paciente procurar uma indicação para esse tipo de cirurgia? Por exemplo, assim, uma queixa, se está incomodado com algo, se já fez vários procedimentos cosméticos e não funcionou. Eu sempre converso muito com o paciente o que ele não está satisfeito. Então, assim, se ele fala assim, com tudo, eu digo, mas me explique o que é o seu tudo. Porque tem coisas que a gente consegue melhorar e tem outros problemas que você não consegue melhorar. Isso é muito importante, né, Aline? Às vezes o paciente, mas tem paciente que não sabe o que ele precisa. Ele não consegue, às vezes, explicar o que ele não está Exato. satisfeito. Então, às vezes, eu pego um espelho e vou conversando com a paciente com o espelho e vou mostrando, olha, eu consigo chegar assim, eu consigo diminuir isso aqui, você vai ficar contente. Então, assim, 90% dos pacientes ficam muito contentes. Às vezes, você não consegue decifrar que o paciente tem um dismorfismo. Isso é uma coisa que pode acontecer muito mais em nariz do que na face, mas acontece também, né? Então, eu tive um caso que ela operou em outro serviço, ela veio para mim para corrigir o pescoço, ela tinha uma glândula submandibular proeminente, nós fizemos ecografia, mostrou, eu falei para ela, falei, Sandra, para você ficar bem, nós temos que tirar um pedaço da sua glândula. Ela, não, isso eu quero só que você mexa na pele. Eu falei, tá, eu vou mexer e você não vai gostar. Não, eu vou gostar. Porque o paciente maduro é muito fácil de você conversar. É diferente de uma jovem que às vezes ela quer um nariz de um jeito, dela não sabe explicar. Você, hoje com as simulações, você conversa, ela gosta e depois ela não gosta. Né? Ela se vê numa outra imagem. Mas a face não é bem assim, é muito mais fácil, porque ela sabe que esticou, não tem muita outra coisa que mudar. Só que algumas pessoas, elas acham que vai ficar com 30 anos e não existe isso. Você pode até rejuvenescer no máximo 10 anos, mais do que isso não vai. Não existe. Só se você fizer muitos procedimentos logo após o teu deep plane ou lifting facial. Daí você consegue obter um resultado melhor. Aqui, vamos chamar a atenção, algo que você falou, que eu achei muito importante, o equilíbrio da idade em relação ao procedimento. Né? Não é bacana uma paciente de 60 anos ficar esticada como se fosse de 30. Daí vai Eu acho que tem que ter um pouco da naturalidade. Eu também acho, porque antigamente esticava tanto e não respeitava vetor da face, então ficava com a boca esticada na direção da orelha, o olho ficava totalmente diferente do que a posição normal e anatômica. Então, hoje a gente respeita muito pontos anatômicos, né? Se não respeitar, você olha, você criou um defeito no rosto da pessoa. E isso é uma coisa muito desagradável para o cirurgião e para o paciente. Perfeito.
Doutora Ellen, conte para nós um pouquinho sobre o pós-operatório dessas cirurgias da face, para o nosso paciente aí que tem, de repente, interesse em fazer o procedimento. Dói a cirurgia? Olha, é uma cirurgia indolor, é uma cirurgia que hoje a gente manda restringir movimento da cabeça virar de um lado para o outro por uma semana apenas. Ela fica com um dreninho para não acumular sangue e nem seroma, que é um líquido avermelhado, branquinho, por 3 dias no máximo. E se a gente vê que o paciente tem uma tendência a sangrar, a gente faz aquela famosa rede hemostática, que você faz pontua por fora, no pescoço, na face, formando tipo uma redinha. E também tira junto com o dreno, 48, 72 horas. Não conheço ninguém, eu desconheço quem fala para mim, estou sofrendo muita dor. Por que que eles reclamam? Pela cirurgia? Não, às vezes o curativo que incomoda. Curativo. Então, a gente deixa 2 dias o curativo. Tem médico que não põe curativo, mas daí dá muito seroma, então o curativo evita o seroma. Eu já tive em vários locais, tem brasileiro que gosta, tem uns que não gostam, mas os americanos têm deixado o curativo. E eles usavam também pontos antigamente não absorvíveis, hoje estão usando todos com PDS absorvíveis, porque eles não querem que o paciente se incomode. E ele acha que o curativo também não dá seroma. Então, eu como uso curativo a vida inteira, não tenho quase seroma, eu prefiro continuar. Com curativo, perfeito. Qual o papel da fisioterapia? Ah, eu amo. Funciona? Funciona e muito. Então, conte para nós um pouquinho como é que é o princípio da assim, fisioterapia. Quando você faz uma cirurgia grande, dessa que a gente descola face, descola músculo e descola a região do SMAS, a fáscia, a gente mexe nos linfáticos da pessoa. Então, por que que incha? Porque você machucou, na verdade, você fez uma lesão e na região dos linfáticos. E o que que a fisioterapia vai ajudar? Ela vai estimular o funcionamento dos linfáticos. Com isso, há uma diminuição muito rápida dos hematomas e do edema. Então, a gente tem paciente que a gente acompanha que vai fazer a drenagem e outros não. O tempo de recuperação é uma coisa menor é nos que muito fazem a menor. drenagem. E tem paciente que fala assim, ai, tá tão dolorido, ele não fez. O paciente que fez a drenagem não fica dolorido, porque não tem inchaço, daí não pressiona nenhuma estrutura interna. Então, a gente tem um resultado muito bom. O taping é uma coisa que o fisioterapeuta tem usado e que também ajuda muito no inchaço e na recuperação mais rápida pós-operatória. Luz pulsada? A luz pulsada é boa, os lasers são bons, todos ajudam, porque a luz trabalha em vários níveis de profundidade, né? Tem a luz vermelha, a luz azul, a luz amarela, e com isso ela diminui, ela melhora o fluxo vascular e melhora o fluxo linfático, tá? Que bacana, estamos aprendendo um monte aqui, né? Tenho certeza que nosso ouvinte também. Tomara. Ellen, nós estamos no YouTube, eu vou aqui só chamar a atenção então de você que está aí do outro lado, no YouTube, no Spotify, nas principais redes sociais, através dos vídeos e dos shorts. Não é isso, doutora Ellen? É isso aí. Conseguimos conversar um pouquinho mais? Conseguimos. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar, você que está aí do outro lado, nas câmeras hiperbáricas. Existe uma aplicabilidade, uma indicação da câmera hiperbárica para a cirurgia da face? Existe. Eu estou usando em 100% dos meus pacientes. Por quê? Ele melhora a circulação e ele previne a infecção. Então, além da drenagem linfática, a gente faz a hiperbárica. Daí assim, se o paciente tem uma pele muito fina, que ele possa ter algum risco de necrose na região atrás da orelha, né, pós-auricular, a gente faz de 5 a 7 dias. Se a paciente... Você faz antes ou após? Não, sempre após. Após o procedimento. Já no segundo dia pós-operatório. Se o paciente tem uma pele já mais espessa, que está super boa vascularização, quando eu termino a cirurgia, a gente pede 4 a 5 no máximo, tá? Então,
sempre eu peço a hiperbárica, tá? Maravilha. Para nariz também, em alguns casos? Para nariz, em alguns casos, por exemplo, uma cirurgia que é secundária, ou eu às vezes pego alguns Com muitas complicados cicatrizes, lá fibrose. que eu opero no CAIF, daí a gente pede para que a gente não tenha o risco de necrose. E Então, sempre no pós-operatório também? sempre no pós-operatório. Eu no pré-operatório nunca usei. Tá? Perfeito. A doutora Ellen tem uma experiência muito grande também com os fatores de crescimento. Amo. Conte para nós um pouquinho. O que é isso? Mas conta assim de uma forma bem leve para o leigo entender. O que é um fator de crescimento? Bom, nós temos no nosso sangue, dentro das plaquetas, fator de crescimento. O que é fator de crescimento? É fator de crescimento de pele, fator de crescimento de insulina, fator de crescimento de gordura, fator de crescimento transformador. O que seria isso? Eles ajudam na hora de cicatrização, a formação de colágeno, fibroblasto, para tornar uma cicatriz uniforme. Então, quando você corta tua mão ou teu braço, ele fica às vezes um cortinho retinho, porque você teve uma cicatrização perfeita. Os fatores de crescimento, eles são chamados para ir na região e formar uma cicatriz uniforme e normal. Quando que eu tenho uma cicatriz que não é boa, por quê? Porque você teve uma formação anormal, irregular, e faltou fator de crescimento, que é no caso um queloide, uma queimadura que é muito grande e ficou uma área muito exposta, faltando pele, faltando gordura e outros tecidos, eles não conseguem fazer uma cicatriz organizada. Então isso já tem sido estudado há mais de 15 anos, começou, na verdade, ao acaso na odontologia, né? E eles começaram a fazer, eles pegavam, tiravam o sangue, filtravam e injetavam a parte amarela do sangue, que chama plasma, e eles tinham uma boa resultado em implantes, em cicatrização da região dentária. E depois disso, o pessoal começou a usar na ortopedia. E com esses estudos, começaram a ver que cicatrizava melhor. E daí que a gente começou a usar na estética. Não era muito acreditado, isso eu uso há mais de 15 anos. Eu tenho documentado em uma paciente que ela foi tirar um tumor cerebral, ela teve perda de tecido do lábio superior e inferior, ela teve perda de tecido do nariz, da narina, e ela teve uma úlcera de córnea. Ela foi estudada por 7 médicos e ninguém chegou à conclusão do que era o problema. E na época que eu estava vindo entre Santa Catarina e aqui, eu já usava lá para ajudar em pacientes pós-tratamento de câncer, para pegar os enxertos, e a gente tinha sucesso. Daí o João Luiz falou assim: Ellen, eu tenho uma paciente que eu estou com dó porque ela perdeu um pedaço da boca. E nós já fizemos de tudo e entrou reumatologista, neurologista, neurocirurgião que operou ela e mais 3 outros colegas, cirurgião plástico, e ninguém consegue recuperar esse lábio dessa moça. Você não quer fazer aquele teu líquido mágico? Foi exatamente o que ele falou comigo. Eu falei, faço. Eu nunca vou esquecer o nome dessa menina, uma menina muito bonita, e ela estava com uma paralisia facial pela neurinoma que ela tirou, e ela tinha o lábio superior, lábio do mesmo lado da paralisia, totalmente uma ferida enorme, na superior e inferior. Quando ela fazia o biquinho, ela ficava um espaço de 1 centímetro entre um e outro. E para nossa surpresa, minha e do João Luiz, quando a segunda aplicação do fator de crescimento, que na verdade é o plasma, rico em plaqueta, a boca recuperou 100%. Eu mostro em todas as aulas que eu vou dar o lábio dessa menina e a narina. Tanto é que o oftalmologista dela perguntou, por que você não fez no olho? Eu falei, não, eu nunca tinha feito em olho, eu não ia mexer. Porque foi uma recuperação maravilhosa. A gente sempre faz, quando é perda de substância por machucado ou por pós-operatório,
A gente sempre faz 3 aplicações com um intervalo de 21 dias, que é o prazo que o organismo tem para reorganizar e ele produz mais fator de crescimento pelo estímulo que você dá pelo pool de fatores. Porque quando eu fiz o meu estudo do doutorado, a gente fez no rato uma ferida, nós injetamos soro. Numa outra foi injetado só o fator de crescimento de pele. E no terceira ferida foi fator de crescimento, um pool de fatores de crescimento, que era pele, vaso, que o principal é pele, vaso e insulínico, que um estimula o outro. A surpresa é que no pool ele teve uma cicatrização em 14 dias 100%. No só de pele ele teve 90% e o de soro ele teve 50%. Então, assim, o que a gente faz, que o PRP, e hoje o PRF é mais usado que o PRP, eu já vou explicar a diferença, é que ele tem realmente, você está dando um pool de fator de crescimento para o paciente. Então, a gente tem usado, como a minha filha é cirurgiã plástica, algumas mamas que ela faz, que é terciária, quaternária, que hoje a pessoa tira e põe prótese, aumenta, diminui a mama, às vezes faz muita abertura dos pontos e aquela ferida demora para fechar. E eu tenho feito com ela o PRF, o PRP, e ele fecha em 21 dias. Que maravilha. É maravilhoso mesmo. E aqui eu não posso deixar de parabenizar a mais nova vovó que eu conheço. Obrigada. Né? Parabéns, Flávia, né? Gêmeos? Gêmeos, estamos curtindo. Como o Dr. César é gêmeo. É verdade. É muito bacana, gêmeos. É um presente de Deus. Estou apaixonada, né? Muito abençoados. Bacana. Ellen, sensacional. Obrigada. Algum assunto que você acha que é importante, assim, que você gostaria de passar de mensagem para os pacientes, para quem de repente tem interesse nas cirurgias da face? Alguma atenção, alguma observação que você acha que é importante, ou para o jovem médico que está entrando nessa área? Eu acho assim, ó, a pessoa ir com cautela. Hoje tem muitos serviços não médicos ofertando milagre, não existe. A pessoa que é leiga, ela procura um profissional da confiança que explique, que tenha uma formação boa, porque o rosto é um só. Depois que você fez alguma coisa que não deu certo, é muito complicado a correção. Entendeu? O nariz ainda tem solução, mas o rosto, se fizer uma paralisia facial ou uma necrose, como a gente tem pego, não tem o que arrumar. Porque você corrige a necrose, mas a cicatriz vai estar ali. Então, eu peço para os colegas médicos jovens, estudem muito, porque hoje as pessoas elas querem muito imediato. E não é, a formação tua é gradativa. Não tem como você sair hoje e amanhã você ir já operar uma face. O próprio Dr. Diacono, que é a pessoa que mais opera face no mundo, ele tem uma estatística de mais de 3.500 faces, tá? Que não é para qualquer um número desse. Ele diz para o jovem que está iniciando, faz a técnica comum, subcutânea. Depois você vai para o SMAS estendido, depois para o Deep Plane. E eu tenho visto muito menino jovem começando no Deep Plane. É bem complicado, porque assim, você vai estar ali, se você não tem uma formação de longos anos, de muita anatomia, você vai fazer uma lesão definitiva e não tem jeito depois que lesou e fez a paralisia. Muito bom. Aqui nós chamamos uma atenção, eu só vou reforçar suas palavras da experiência. A doutora Ellen tem uma experiência há mais de 25 anos na área da face e a jornada dela é uma jornada extensa e que eu, como colega que estou junto a ela aí no consultório, nós temos um consultório próximo nela, eu vejo que todo mês, toda jornada, toda reunião científica, ela sempre está estudando. Ou seja, é o lifelong learning. A vida inteira, não para. Não é isso? Não, é verdade. O médico nunca e pode continue parar. Brilhando na parte acadêmica e científica, que você sempre fez isso muito bem. Obrigada. Tá? Eu tenho muito orgulho de ter você como amiga. E eu com você, porque você também é super científico, por isso que a gente se dá bem, É né? verdade. O César é uma pessoa que estuda muito, lê muito artigo. É verdade, eu gosto dele. Quando eu vim para cá,
eu fiquei bem impressionada com ele, porque as pessoas no começo queriam fazer tudo muito rápido, cirurgia tinha que ser em 20 minutos, 30 minutos, e não é assim. Não existe tempo cirúrgico, tem que ter o tempo que você consegue deixar do jeito que você imaginou e que o paciente te pediu. E o César sempre fez isso, né? Eu falo isso para você, eu falo para a Roberta, que é a fellow dele, e agradeço de coração de você estar com ela. E as coisas não funcionam A na Roberta vai vir pressa. aqui, nós vamos chamá-la aqui. Logo ela está aqui com a gente. Então, assim, você é muito importante para ela e eu acho que bacana. você é importante para muitas pessoas com a tua maneira de ensinar. Eu acho que continue assim, que tua parte científica é muito boa. Muito obrigado. Imagina. Vou aceitar os elogios. Tem que aceitar mesmo. Ellen, verdadeiro. Olha, nós vamos retornar, tá? Porque tem vários assuntos, alguns assuntos nós vamos repetir aqui com outros hosts, com outros convidados, mas tem alguns assuntos que eu gostaria que você, né, depois viesse aqui falar para nós, principalmente sobre essa questão, até onde, qual que é o limite dos procedimentos cosméticos com procedimento cirúrgico, sabe? Às vezes o paciente tem muita dúvida, será que fios na face funcionam? Até onde os pacientes podem colocar fios na face? Se isso realmente tem uma repercussão depois se o paciente quiser operar ou não, se tem alguma dificuldade. Então, já estou te convidando, você é uma host, você faz parte do IRP, dessa comunidade médica de apaixonados pela rinoplastia e face, tá? E tenho certeza que nós vamos estar aqui conversando mais vezes, tá bom? Se Deus quiser. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado, doutora Ellen, por esse frio aqui em Curitiba, você está aqui com a gente, né? Saiu do consultório, da cirurgia, enfim, ela está aqui com a gente, já no horário mais tarde da noite. E eu convido você a vir nos acompanhar no primeiro episódio do IRP, do Instituto de Rinoplastia e Face Podcast. Não percam. Venham lá, pessoal, venham. É isso aí. Não percam, a gente sempre está aqui para ajudar. Boa, isso aí.